dia. Eu sou a professora Heloísa Câmara. Eu, juntamente com o grupo de pesquisa em Direitos Humanos, nós promovemos a 4ª Semana de Direitos Humanos, agora em 2018, e nós trouxemos para a mesa sobre direito à alimentação a Valéria Buriti, que ela trabalha na FIAN Internacional e trabalha com o tema direito à alimentação, e nós gostaríamos que ela falasse um pouco o que é direito à alimentação, por que esse direito é tão importante. Então, começando, o que é direito à alimentação? Ok, então o direito à alimentação ele tem duas dimensões muito importantes, né? A primeira é que todas as pessoas possam estar livres da fome, é uma primeira etapa e, segundo os tratados internacionais, é uma obrigação imediata de um país que se assume responsável por esse direito. Uma segunda dimensão que é uma alimentação adequada e saudável. E aí a gente sempre tem trabalhado um conceito que foi desenvolvido pela FIAN Colômbia, que é processo alimentar. A gente considerar as diferentes etapas que são necessárias para que a gente possa comer e que essa comida se transforme em gente, né? Então a gente tem que considerar a produção, como os alimentos são produzidos, como se dá, por exemplo, a divisão sexual do trabalho. Sim. Nesse momento da produção dos alimentos. A gente tem tudo que é preciso para produzir alimentos e produzir não qualquer alimento, né? Hoje a grande questão não é o quanto produzir, mas também como produzir alimentos, como que a gente comercializa esses alimentos. Existe regulação nesse momento que esses alimentos estão sendo comercializados, como que a gente consome esses alimentos. Por exemplo, a publicidade infantil de alimentos é uma coisa que precisa de uma atuação forte do Estado para que as crianças não sejam levadas a consumir alimentos que fazem mal para elas. Também, como depois que a gente consome esses alimentos, a gente consegue aproveitar. A gente tem saúde a ponto de comer e esse alimento, de fato, gerar condições para a gente exercer outros direitos, a gente conseguir trabalhar, se divertir, ser o que a gente quer ser. Então, a gente tem todas essas diferentes etapas e é importante entender que causas promovem ou violam direitos nessas etapas. Então, isso é o direito humano à alimentação adequada. É um tema super amplo. Sim. Você trabalha na FIAN Internacional. Eu gostaria que você falasse um pouco o que é a FIAN e como que ela trabalha sobre direito à alimentação. Porque acabou de citar um conceito da FIAN Colômbia, tem a FIAN do Brasil, tem atuação na ONU em Genebra. Então, o que é a FIAN e como que ela desenvolve o tema? A FIAN surge de uma sigla, primeiro era Food Force Action Network, mas hoje a FIAN virou o nome. A FIAN é uma organização pelo direito à alimentação e nutrição. Ela tem um histórico muito importante porque ela começa a levar para lutas por terra, território, sementes, a abordagem de direitos humanos. Né? O que a luta pela terra tem a ver com direitos humanos? Nisso ela começa a interferir em diferentes processos na Organização das Nações Unidas e em outras instâncias internacionais para construir instrumentos que garantem esses direitos humanos ligados à alimentação, terra, água, sementes, entre outros. A FIAN ela acompanha casos de violações de direitos humanos. Por exemplo, aqui a gente no Brasil acompanha o caso dos Guarani Kaiowá, acompanha o caso de quilombolas e geraizeiros do norte de Minas, são populações tradicionais, e a gente está acompanhando uma área de expansão agrícola que é Matopiba. A partir desses casos, a gente tenta identificar o que está acontecendo que está provocando violação de direitos humanos, de uma forma geral, que tem a ver com a alimentação. No caso do Guarani Kaiowá, por exemplo, a gente viu que o processo de exploração histórica e econômica do Estado confinou os indígenas. Nesse confinamento, eles têm condições precárias de vida, eles saem desses confinamentos, tentam retomar os seus territórios e quando tentam retomar esse território, sofrem muita violência, seja do Estado, seja dos próprios fazendeiros que hoje ocupam as terras que antes eram as deles. E nisso eles têm um nível de insegurança alimentar altíssimo. Você entender a gravidade, a insegurança alimentar das comunidades que a FIAN pesquisou chega a 100%, contra um número da população normal que é de 26,6% de apresentar algum nível de insegurança alimentar e nutricional. Então a gente acompanha esses casos, tenta entender o que está acontecendo e desses casos tira grandes temas para incidir, temas que são importantes para o direito à alimentação. Hoje a gente trabalha praticamente com 4 temas, terra e território, agrotóxicos, alimentação adequada e saudável, como por exemplo a rotulagem, e a gente tem focado muito na emenda constitucional 95, que é uma emenda que congela gastos sociais e está trazendo grandes retrocessos para a realização do direito à alimentação no Brasil. Sobre essa questão,
Como que o direito à alimentação ele pode ser entendido também numa perspectiva de futuro, né? Se não tem alimentação, seja num sentido mais imediato, não há uma alimentação adequada no presente, como isso reflete futuramente, e também uma questão do futuro a partir da emenda. Quais são, ao congelar gastos na área social, como isso se reflete? Olha, é isso, os gastos estão sendo congelados no momento de crise, no momento que a população cresceu, está crescendo e que está envelhecendo. Então, significa que a gente vai pegar um orçamento de programas que hoje ainda não resolveram os problemas do direito humano à alimentação adequada e esses problemas vão se agravar com o tempo. A previsão do IPEA é que o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, responsável por grandes programas da política de segurança alimentar e nutricional, tenha metade do seu orçamento cortado em alguns anos. Isso vai ter um impacto muito grande. E eu acho que também tem uma ideia de sustentabilidade. A gente conseguir produzir e consumir alimentos de uma forma que hoje a gente consiga garantir que as próximas gerações também tenham acesso aos recursos naturais, né? Então acho que essa ideia de futuro é um dos grandes elementos que a gente tem trazido para o conceito de direito humano à alimentação, que é a questão da sustentabilidade. Valéria, e para encerrar, é um tema super amplo, enfim, eu agradeço a sua presença. Queria que você falasse, quem quer saber mais do tema, onde que pode pesquisar o site da FIAM, outras fontes, onde que a pessoa pode ir para conhecer mais? Olha, eu sugiro o site da FIAM, assim, a gente tem bastante publicação lá, é fiambrasil.org.br. Mas, por exemplo, aqui no Brasil tem uma rede, um coletivo que está crescendo muito, que é a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, tem muito material lá interessante também. É o próprio site da ONU, né, lá na parte do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tem vários documentos importantes sobre o direito humano à alimentação. E tem relatores que foram da ONU para essa temática, como, por exemplo, Olivier de Schutter, que também tem um site com vários materiais. E aí eu acho que por lá vocês acabam chegando também em outros links, em outras informações importantes. Tá certo, obrigada.